Muito boa tarde para todos. Quero agradecer-vos antecipadamente a atenção que me vão dispensar nestes próximos minutos. Devem estar um bocado interrogados sobre o facto de eu não me encontrar no sítio que previamente me estava destinado, ou seja, atrás daquela estante, alguns chamam-lhe púlpito. Devo dizer-vos que eu estive a pensar se eu ia fazer uma comunicação e se eu só posso comunicar com o meu corpo, eu perderia muitas das possibilidades que esse corpo me dá de eu poder comunicar. É verdade que eu ali atrás poderia eventualmente garantir uma coisa que é fundamental quando se comunica para alguém, que é o contacto ocular, que é o eye contact. Isso eu era capaz de garantir, até porque tenho uma certa altura e, portanto, provavelmente a minha cabeça ficaria para além dos limites da própria estante. Mas depois havia uma outra coisa que eu não era capaz de garantir e que é extremamente importante para eu poder estabelecer uma sintonia, fazer rapport com todos vocês que estão aqui para me ouvir. Ou seja, ali atrás eu não poderia utilizar uma regra que é básica também na comunicação e que se costuma utilizar ao mesmo tempo que o olhar, que o eye contact, e que é a regra do umbigo. A regra do umbigo. Ou seja, eu tenho que imaginar uma linha imaginária do meu umbigo que, de alguma forma, possa ir ao encontro dos vossos umbigos. Ou seja, uma linha imaginária que em qualquer situação de comunicação é fundamental, porque reparem, se eu estiver com o umbigo direcionado para ali e a falar com estes amigos, para quem estou eu falando? Para eles, para aqueles ou para ninguém? Pus aqui esta mesa, esta cadeira, às 6:30 da tarde já está assim. Tenho estado muito atento, até daqui a pouco vão ver que eu vou fazer algumas referências a comunicações anteriores. A verdade é que eu trouxe para aqui esta cadeira só para chamar a atenção de como nós somos, por um lado, muito comodistas, mas por outro lado, muito interessados na comunicação. É verdade que estas cadeiras que todos nós conhecemos nos dão a possibilidade de nos movimentarmos, sem termos que fazer grande esforço. Mas elas garantem também à partida aquilo que eu vos estou a dizer, que é quem está sentado possa comunicar com as outras pessoas da maneira mais cómoda, seguindo a regra do umbigo. Ou seja, eu posso me virar para ali, também me posso virar para ali, conforme a conveniência que eu tenha de estabelecer a tal comunicação, o tal rapport. Esta é uma introdução a um trabalho que eu preparei para vós, que consistirá no seguinte. Num primeiro momento eu vou dar-vos algumas ideias que considero básicas para integrar aqui neste grupo de psicometricistas ou de pessoas ligadas à atividade e que dizem respeito à comunicação em geral. Depois, à comunicação não verbal em particular, logo a seguir, acerca de um aspecto que é, e que eu já falei, que é a linguagem corporal, e dentro da linguagem corporal também uma pequena referência a um aspecto muito importante para podermos, de facto, comunicar. Eu diria mesmo, e daqui a pouco vamos ter exemplos, diria mesmo o mais importante para podermos fazer então essa ligação com os outros. Ora bem, então, comunicar significa pôr em comum. Este é o significado etimológico. Temos aqui também o mesmo significado etimológico, que significa fazer comunidade. Eu acrescentei que em castelhano, em língua espanhola, utiliza mais dizer-se comunicar-se do que dizer de outra maneira. Ou seja, utiliza-se uma conjugação reflexa e o sentido é fazer o outro participante do que se tem. Ainda acrescentei, e agora esta é da minha autoria, que a comunicação, se não é, deverá ser um ato altruísta. Ou seja, enquanto eu comunico, eu estou preocupadíssimo, devo estar preocupadíssimo,
mais com o outro do que comigo próprio. E estando o outro mais preocupado comigo do que com ele, então poderemos, eventualmente, ter uma comunicação bem-sucedida. Avançando, e sobretudo porque eu venho falar da comunicação não verbal, eu queria dizer-vos que, de facto, e todos sabemos isto, já hoje aqui também foi falado, todos nós comunicamos digital e analogicamente. Dizemos que estamos a comunicar digitalmente quando nós estamos a passar informação. Informação pura e dura. Amanhã continuamos este encontro. Isto é digital. Dir-me-ão, mas esteve a fazer gestos ao mesmo tempo. Pois é muito difícil que a comunicação não verbal esteja ausente. E por isso há sempre, mesmo quando comunicamos, e há bocado o professor Mendes Pedro falou mais ou menos nisso, quando estamos a comunicar, mesmo quando estamos falando, há elementos extremamente importantes que são os elementos prosódicos da linguagem, que é o ritmo, que são as pausas, que é a entoação, como eu agora estou a fazer, que são também de natureza não verbal e que estão ali agarrados, coladas à linguagem verbal. Então, digital e analogicamente. Esta linguagem digital, aqui assim, tem uma sintaxe muito certinha, tem uma lógica muito complexa e poderosa, todos estudamos gramática, por exemplo, mas é carente de adequada semântica, ou seja, não está lá tudo. Mesmo quando a gente diz amor, não está lá tudo, porque falta lá o corpo. Muitas vezes não temos a consciência dessa linguagem não verbal. E porquê é que não temos consciência da linguagem não verbal? Não só quando nós estamos a emitir, como também quando estamos a descodificar os gestos das outras pessoas, as posturas do corpo das outras pessoas, etc. Porquê é que não? Exatamente por esse motivo que implicitamente estava presente no discurso do professor. É que esta linguagem é arcaica, é primitiva. E, portanto, ela nasce connosco, está em nós e utilizamos-la desde o primeiro momento. E, nesse sentido, temos não temos consciência disso. Vou fazer uma experiência assim. Bom, eu já sabia que corria este risco, mas, de qualquer maneira, para me aproximar, preferi corrê-lo, do que ficar ali isolado. Alguém tem... não pode falar porque a minha colega sabe. Alguém sabe como é que eu comecei a minha exposição? Como é que eu me dirigi ao grupo? Que gesto fiz eu? Não fiz assim. Fiz assim. Se eu fizesse assim, estava a pôr as atenções todas em cima de mim e eu estava a dizer-vos, eu sou o maior. Serei alto, mas não sou o maior. Entretanto, fazendo assim, e isto está tipificado, é um gesto que se chama de golpe de leque, é como se abríssemos um leque. Então, este golpe de leque, o que é que significa? Que, ao dirigir-me a todos, eu dirijo-me a todos. E todos estão englobados no meu cumprimento, no meu agradecimento e etc. Mas isto eu fiz para todos, mas só uma pessoa é que tomou consciência e uma outra, porque eu tinha prevenido que iria fazer assim. Portanto, digamos que quando a gente quer fazer alguma intervenção em termos da comunicação não verbal e, sobretudo, profissionalmente, as pessoas têm que ter, do meu ponto de vista, alguns elementos, alguns conhecimentos desse mesmo vocabulário, dessas mesmas frases não verbais, para poder atuar no momento crítico e, sobretudo, da maneira mais adequada. Bom, então passamos isto. Aqui eu posso passar e posso mostrar que esta é uma explicação do slide que eu não mostrei. Está ali a definição do que é comunicação não verbal, mas esta definição baseia-se, e aqui está a ideia principal, que tanto nós, seres socializantes, como o ambiente natural, modificado ou construído, que nos rodeia,
estamos emitindo constantemente signos não verbais. E isto significa o quê? Vamos supor, esta sala onde estamos está a transmitir-me a mim muitos signos não verbais, a cada um de nós, a todos, está a transmitir pela cor que tem e, por exemplo, aquelas bandeiras que ali estão também são elementos não verbais que nos transmitem alguma informação. Queria dizer-vos, não sei se é para vos assustar, mas é sobretudo para consciencializar que a comunicação normal entre duas pessoas tem componentes verbais, 35%, mas a grande percentagem é de 65%. São as componentes não verbais. Apontei aqui o autor, Ray Birdwhistell, foi o primeiro investigador que tornou a comunicação, que começou a falar de comunicação não verbal em termos científicos, a fazer os primeiros estudos experimentais, citando uma autora francesa, Annick Auger-Stefanik, aqui mais de 75% da nossa comunicação é não verbal. Avançando, cá está o que vos dizia há pouco, os deuses deram a fala aos seres humanos para que estes pudessem ocultar os seus pensamentos. E isto aqui são 180 anos depois de Cristo, com Marco Aurélio. Portanto, ele apercebeu-se que, de facto, nós temos as palavras não para revelar, mas sim para ocultar. E esta foi a maneira com que ele se expressa. Vou, como vos disse, falar assim da comunicação não verbal, depois por aqui. Vou falar então, dentro da linguagem corporal, do rapport, também podemos chamar acordo, relação à sintonia, e depois de um fenómeno para servir o rapport, que é o fenómeno de espelhamento, compassamento, que há bocado já ouvimos falar disto, e vimos um exemplo que eu quero retomar porque foi muito significativo. Então, o que é isto do rapport? É relação, é acordo, é sintonia. É um processo pelo qual se estabelece e mantém uma relação de confiança mútua e compreensão entre duas ou mais pessoas. É uma capacidade para gerar respostas de outra pessoa. Enquanto não houver este rapport, muito dificilmente será possível a comunicação. Digamos que quando a gente consegue, na totalidade, o mais próximo dos 100%, manter, criar este rapport, diria eu que chegamos ao paroxismo da própria comunicação. Aquela comunicação que vimos naquele filme daquela mãe e daquele filho foi numa fase inicial uma demonstração de rapport, diria eu, a 100%. A quebra desse rapport, já vamos depois ver quais foram os elementos que ali se quebraram, ou que, não era aqui que estava, ou outro tipo de fenómeno aconteceu para que não só tivesse acabado, como depois tivesse sido possível a retoma. Avançando, é exatamente isto. O espelhamento, o compassamento, meter-se a compasso. É exatamente esta espécie de mimetismo comportamental, ou seja, eu comporto-me de uma maneira e o outro lá reflete aquilo que eu estou a fazer. E pode refletir das mais variadas maneiras, como já vamos ver. Mas é sempre um compassamento. E este espelhamento é possível, quase automaticamente, através daquilo que há bocado aqui já se falou também, que é da descoberta de um neurónio espelho, ou vários, que desencadeia a componente responsável pelo reconhecimento de rostos e as expressões e provoca uma reação instantânea de espelhamento. Vou dar um exemplo muito prático. Às vezes nós estamos numa situação em que recebemos palminhas. Pronto, fizemos qualquer habilidade, qualquer coisa, toda a gente bate palmas. O próprio que está a ser aplaudido começa a aplaudir também. Então, a quem é que ele está a bater palmas? A ele próprio? Não, isso fica-lhe mal. À partida, quem bate palmas são as outras pessoas que estão a assistir à performance. Bom, então porquê é que nós batemos palmas quando aí não é um momento? Exatamente porque este automatismo de espelhar e esta necessidade que nós temos de estar sempre em sintonia com o ser que nos é semelhante, para não ficarmos de fora, porque nos sentiríamos isolados, a gente bate também, portanto fazemos parte do grupo.
Claro que às vezes também há uma intenção deliberada em que, imaginando, aplaudem-me, e eu faço a mesma coisa, mas eu tenho que me chegar à frente para aplaudir, para perceberem que este aplauso é para vocês e não para mim. Porque senão, repito, ficar-me-ia mal. Avançando. Então, eu agora vou aqui elencar muito rapidamente os benefícios do espelhamento, para verem até que ponto é que isso encaixa na vossa prática cotidiana de comunicação interpessoal entre várias pessoas, numa situação mais pessoal do que propriamente profissional. E também profissional, que se pode alcançar com o espelhamento. Estabelecer o vínculo de empatia, de compreensão. O outro sente que o compreendemos. E, portanto, ao saber isso, ele predispõe-se mais facilmente à nossa intervenção, seja ela de que tipo for. Depois, cria confiança mútua. Ou seja, eu que espelho com o outro e o outro que espelha comigo, passamos a ter confiança através desse sentimento não consciencializado a maior parte das vezes, fazer sentir que há um profundo laço com o outro, uma profunda ligação. Eu só assim é que sou capaz de me entregar à outra pessoa, ou só assim é que ela é capaz de se me entregar. Já agora, porque falei em entrega, uma das experiências que nós temos mais conseguidas, e há bocado também se falou aqui da dança, todas as comunicações anteriores foram muito úteis, porque eu agora consigo mobilizar, penso eu, muitas das coisas que foram ditas. Há bocado falou-se da dança. A dança é um dos momentos que a todos agrada, mesmo aqueles que não sabem dançar, dizem que têm muita pena, mas não sabem. E muita pena porquê? Porque são momentos especialíssimos em que existe espelhamento de tipo respiratório. E não só, de tipo corporal inteiro. Ou seja, eu danço e sou capaz, através dessa dança, sou capaz de começar a compassar a minha respiração com a respiração do par. E mais, de todo o meu corpo. E isso é fundamental. E é por isso que a dança dá muito prazer, e é por isso também que a dança também serve de terapia. Dançoterapia existe por algum motivo. Outra experiência que é de nós todos é a experiência de fazer amor. De fazer amor. Coisa bem diferente de ter relações sexuais. Porque é exatamente no fazer amor, e isto é uma expressão linda, é exatamente a garantia de haver o tal rapport, de haver a tal plenitude de sintonia entre dois corpos, entre dois seres. Fazer sexo é outra coisa. E acho que todos já estão a perceber que fazer sexo não envolverá necessariamente essa relação de rapport. Pelo menos a um nível pleno. Fazer o outro experimentar uma sensação de segurança. Quem vai fazer uma intervenção, seja ela profilática, educativa, reeducativa ou terapêutica, seja ela qual for, necessita disto, de que o outro sinta que está seguro. Mas também para estar seguro, nós próprios temos que sentir essa segurança. Bom, avançando, fazer sentir o outro que é considerado por nós. Agora já não vou fazer muitos comentários, senão isto acabaria amanhã de manhã. Fazer com que o outro se sinta reconhecido. Todos precisamos desse reconhecimento para poder entregar, para nos podermos entregar. Mostrar interesse pela outra pessoa, mostrar que me transfiro do meu mundo para o mundo do outro. Isto também já foi falado aqui hoje, portanto dispenso-me de dizer mais. Mostrar receptividade ao outro, aprender mais sobre o outro. Eu acrescento ali, agora quando for para casa acrescento porque me esqueci de pôr, é aprender mais sobre o outro e sobre nós próprios. E, portanto, isso é fundamental. Ajudar a realizar os nossos objetivos, como é que eu dizia? Objetivos e metas. Chamo a vossa atenção que a comunicação não verbal também é muito perigosa. Até mesmo quando a gente consegue, por artes e manhas, algum rapport com objetivos obscuros. Mas, isto a que eu me referi ali, agora já me passou uma imagem, mas também não vou voltar para trás, isto também é muito importante perceber que é, no caso dos psicomotricistas,
a intervenção, este rapport há de ser estabelecido, há de ser conseguido para que seja possível atingir-se determinadas metas e determinados objetivos. Eu agora já não repito, educativos, reeducativos, 4 aspectos, pelo menos. Certo? Bom, eu aqui, para percebermos todos bem o que é este tal espelhamento, tenho aqui duas pessoas que pegam no copo com a mão esquerda e que pegam no outro copo com a mão esquerda. Ora, aqui temos uma forma de espelhamento parcial. Esquerda com esquerda, direita com direita é parcial. Mas nada. Aqui eu encontrei, felizmente, um exemplo muito a calhar para este público, que tem a ver com uma situação de um psicomotricista que joga com uma criança, mas que está a conseguir uma coisa fundamental, que a mim dá garantias de poder ser bem executado aquele trabalho. Então, espelhamento, olhem para cá, braço esquerdo com braço esquerdo aqui na perna e aqui braço esquerdo aqui na perna esquerda, sim? E aqui a mesma coisa, braço direito aqui para baixo e ele não sei onde terá o outro braço, também não sei se o tem. De qualquer maneira, a fotografia não é muito explícita a esse nível, mas pode também acontecer. De qualquer forma, este é um exemplo do tal espelhamento, que é um espelhamento não total e que é utilizado para garantir uma determinada atividade. Aqui vocês têm a beber com o braço esquerdo, a beber com o braço direito. Este esquerdo apoiado, este direito apoiado. Esquerdo com direito, portanto, temos o quê? Temos um espelhamento completo. Se o espelhamento é completo, é, de facto, uma prova de que esse tal rapport está a ser conseguido. Portanto, quanto mais a gente conseguir que a pessoa espelhe connosco, mais possibilidades temos de fazer sintonia. Claro que há também uns espelhamentos que se dizem cruzados, mas isso era para uma sessão só sobre tipos de espelhamento. Eu agora trouxe só 2, porque não tenho todo o tempo do mundo. Como é que podemos fazer espelhamento? Várias maneiras. Já estou a avançar muito e estou a ficar feliz por isso. Quanto tempo me falta? 5 minutos? 10 minutos. Que bom, acho que vou chegar ao meu objetivo. Então, refletir a postura corporal do interlocutor. Aqui os meus amigos têm exatamente um exemplo desse tipo. Estão a ver? Ou seja, há ali um inclinar de cabeça, tanto de facto trata-se de uma psicomotricista com esta criança. Portanto, existe um tombar. Agora, se eles tombam os dois para o lado direito, é completo. Se eles tombam um para a esquerda e outro para a direita, é ao contrário. Esta foi de propósito para ver se tinham ficado atentos. Portanto, se eles tombam os dois para o lado direito, é parcial. Se um tomba para o lado esquerdo e outro para o lado direito, será completo. Bom, então, aqui está. Se vocês repararem, tirando daqui uma linha, direito ao nariz, tirando daqui outra linha, direito ao nariz, temos 2 linhas praticamente paralelas. Portanto, aqui está, nesta brincadeira, que deve ser também para desenvolver determinados aspectos do desenvolvimento, temos também o mesmo tipo de espelhamento. Portanto, isto é a postura. Também podemos refletir os movimentos do interlocutor, das mãos, dos braços, dos pés, das pernas, dos olhos. O que aconteceu naquele filme, reparem, é que a criança, quando estava com a mãe, estava a espelhar o seu rosto no rosto da mãe. E o que é que acontece de repente? Ela fica estática e a criança perde a sintonia. Imagina, é tal qual como estar a passar um filme e a gente carregasse no botão. Para tudo. Então, ali foi a mesma coisa. Porquê? Porque deixou de haver sintonia. E a criança entra numa situação, diria eu, não sei se entrou, de pânico.
ficou completamente desorganizada. Ela chorava, ela esbracejava, ela já queria sair dali. E quando é que recupera essa sintonia? Exatamente quando a mãe lhe possibilita outra vez os espelhamentos. E um espelhamento tão importante, que a mãe encontrou provavelmente de maneira espontânea, que foi o da cara, sim senhor, esse estava garantido. Ela começou-se a rir e não sei o quê. Vocês dizem, e ela também falou, se calhar foi por causa disso. Não. Ela até podia estar a falar chinês, que a criança não ligou a isso. Ela ligou, foi ao rosto, e depois uma coisa extraordinária, dizia eu, que a mãe consegue fazer espontaneamente, que foi pegar nas mãos dela e espelhá-las nas mãos do filho. E o filho logo se preparou para isso. Portanto, acho que vou ver dezenas de vezes aquele filme, porque me parece muito significativo, muito interessante para o trabalho do psicomotricista, porque, de facto, só se consegue fazer alguma coisa nesta sintonia. Esta eu trouxe exatamente para que nos pudéssemos rir todos. Estava eu a dizer que o espelhamento pode ser feito através do movimento. Ou seja, vejam como estes duas personagens coçam na cabeça os dois ao mesmo tempo. É evidente que a comunicação social sabe algumas coisinhas. Então, a comunicação social bem sabe. E então, para destruir a imagem, o que é que faz? Põe duas personagens que nós sabemos a história de comunação e então, o que é que acontece? Põe-os os dois a fazer o mesmo gesto, a fazer o mesmo espelhamento. O que é que a comunicação social quer dizer? Quer dizer, este presta ou não presta é igual a este que presta ou não presta. São os dois do mesmo saco. São os dois do mesmo saco. Estão a entender? Agora, ler jornais é muito interessante, porque, até vos devo confessar, às vezes, dos jornais eu vejo os bonecos, porque já sei o que dizem as notícias a seguir. Portanto, eu não precisei de ler o que lá estava em baixo, porque percebi logo o que é que o jornalista queria dizer. Poupou-me tempo. Agora, o estabelecimento da comunicação ao mesmo nível do interlocutor, sentado, deitado, de cócoras, ajoelhado. Aqui tem alguns exemplos, e este exemplo para mim é muito interessante porque tem duas coisas que me agrada referir. É um espelhamento do corpo em que estão as duas de joelhos, as duas com a mesma posição dos braços, fazendo espelhamento de olhar e de expressão do rosto, porque ambas estão sorrindo, e depois há aqui um certo tato da própria psicomotricista, que, ao espelhar os braços dela com os braços da criança, prefere, provavelmente ela conhece as necessidades da criança, ela prefere pôr-lhe os braços por baixo, para lhe dar segurança, do que pô-los por cima, porque aí ela estaria a dominar a criança, e assim não. Portanto, reparem, só um pequeno gesto deste tipo, só uma mudança daquilo que é o nosso corpo, vai criar uma dimensão totalmente diferente na nossa atuação, que pode não ser aquela que desejamos. E às vezes as coisas não resultam, não porque teoricamente estejam erradas, mas porque nós, pelas limitações que temos, não fomos capazes de as pôr em funcionamento de maneira correta. Só mais uns exemplos. Quanto? 5 minutos? 3. Foi a conta que Deus fez. Sentado, deitado. Agora aqui podíamos desenvolver muito. Aqui também há espelhamento não só na posição do corpo, mas também do olhar, que é fundamental. Aqui de cócoras. Há outro tipo de espelhamento. Olha, até calhou bem, podemos adiantar. Olhar para os olhos do interlocutor. Trouxe, apesar de tudo, esta imagem. Do meu ponto de vista, poderão dizer exatamente o contrário, que eu até gostava de ouvir os vossos argumentos, mas o que aqui está, que para mim é fundamental, não é tanto a massagem no ventre, mas é sobretudo o contacto dos olhos. Porque, do meu ponto de vista, a massagem no ventre só funciona porque está lá o contacto ocular. Porque senão, funcionava, mas funcionava seguramente de uma maneira menos eficaz.
adequar-se ao ritmo da respiração do interlocutor. Olha que bom, ganhei tempo, já está dita esta. Compassando a nossa voz com a voz do interlocutor, o timbre, o tom, o ritmo, o volume. Ou seja, quando a criança grita, a gente não vai gritar com ela, mas se calhar até pode gritar, até para ela perceber quão desajustado está o volume da sua voz. E depois, a seguir, avançar para um tipo de volume que seja mais desejável e que a criança, eventualmente, pode vir depois ela própria a espelhar connosco. Usando vestuário e peças de vestuário iguais ou semelhantes à do outro. Pode ter sido por acaso, mas olhem que dá muito jeito. Este espelhamento. Então, como é que eu adivinho? Se tiver lá umas poucas t-shirts de todas as cores básicas, se calhar quando vê a criança aparecer, olha, deixa-me lá vestir uma t-shirt igual à tua. Olha que hoje ficamos os dois de igual. Ou seja, está-lhe a dizer que está a espelhar com ela. E isso é logo um passo, mais um passo para o sucesso. Usando objetos iguais ou semelhantes ao do outro, adereços iguais aos semelhantes do outro. Vou contar-vos uma pequena história, praticamente para finalizar. Trata-se aqui de uma situação diferente daquela que vivem habitualmente, porque esta é uma sala de cuidados paliativos, doenças terminais, exatamente cancro. E o que é que acontece? Na altura do Natal, a enfermeira, numa quinta-feira, vou imaginar, numa quinta-feira, aparece com esta bandelete com corninhos de rena. Esta senhora foi lá fazer o tratamento e viu a enfermeira. No outro tratamento, no dia a seguir, ela tinha ido à loja quase para terminar. Então, esta senhora o que é que faz? Vai fazer exatamente uma compra desta bandelete com as mesmas hastes de rena e aparece no tratamento exatamente assim. Imagina o significado enorme que isto pode ter, sobretudo se a enfermeira for capaz de discernir. Ou seja, esta ligação de quem faz o tratamento e de quem o recebe deixa de ser exatamente assim como eu disse. Ou seja, as duas estão a fazer o tratamento. As duas estão a fazer o tratamento. E este é um sinal extraordinário, exatamente daquilo que aconteceu. Pronto, eu há bocado já tinha falado. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente de Mesa. Espelhamento permite estabelecer, manter ou romper o encontro com o outro. O espelhamento permitirá ao psicometricista estabelecer, manter ou romper a sua intervenção psicomotora profilática, educativa, reeducativa, terapêutica. Esta é uma pergunta. Gostaria que me respondessem, mesmo que seja interiormente, que isto não foi o fim. Ou seja, gostaria que continuassem interessados por este tema, que se debruçassem sobre a comunicação não verbal, que se entusiasmassem com este mundo desafiador, que é de compreendermos o nosso corpo e o corpo do outro e utilizar na comunicação, não usando, diria eu, que comunicação ou não haverá, ou então haverá de uma forma mitigada. Eu também não sei se posso admitir que haja uma comunicação mitigada. Ou há comunicação, ou não há. Muito obrigado. A vossa atenção foi extraordinária. Obrigado. Agora... Posso terminar também assim. Obrigado.